meus jogadores, Enzo Abádio na área e hoje vamos falar de seleção brasileira. Seleção brasileira dá show contra o Senegal. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Teve gol do Estevão, teve gol do Casemiro e o Vini jogou bem finalmente. O Rodrigo jogou bem também. A seleção brasileira ao todo, mesmo vencendo de Senegal, jogou muito, mas muito bem e convenceu. É disso que a gente vai falar hoje. E se o Senegal perdeu para o Brasil, será que o Brasil vai conseguir ir frente a frente contra os times da Europa em março? A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqueles não aprendem a gostar e vão ficar perdendo de tudo do mundo da bola. Então é isso e bora começar! A seleção brasileira de Carlo Ancelotti vem neste sábado, dia 15 de novembro, 1h da tarde, com a seguinte escalação que eu gostei muito. Vamos analisar primeiramente no gol o Ederson. Não gostei da partida do Ederson. Na direita, a gente teve o Militão, um teste ali pela lateral direita que deu muito certo com o Tite. Daqui a pouco a gente fala se deu certo ou não o Militão agora na lateral direita. Dupla de zaga, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Na lateral esquerda, Alexandro do Flamengo. Na dupla de volantes a gente tinha o Casemiro e o Bruno Guimarães do Newcastle. Na direita, ali a gente tinha um 4-2-4. E aí os quatro atacantes ali que flutuavam, que também tinha muitas transições diretas do Casemiro pro Vini, tanto pro Vini quanto pro Estevão. Um ótimo jogo do Casemiro. A gente tinha o Estevão na direita, o Matheus Cunha ali flutuando mais como um meio atacante, Vinícius Júnior e Rodrigo para fechar o ataque para a seleção brasileira. E com isso, gente, a seleção brasileira vai para campo e começa em um jogo muito frenético. Parecia que não era amistoso, a seleção brasileira jogando muito bem, principalmente no primeiro tempo, mas o jogo começa com um time da seleção brasileira pressionando muito e forçando o erro do adversário. O Senegal também fazia muito isso hoje e com isso surgiu o efeito. Os ataques da seleção brasileira conseguiu forçar o erro duas vezes. Destaque aqui para duas vezes que forçou o erro de Senegal nos primeiros 10 minutos, que foi quando o Vinícius Júnior recebeu uma bola ali quase sozinho, chutou, só que aí perdeu a passada e o Mendy defendeu, e também o Matheus Cunha que deu um chute na trave, a bola sobra para ele, pega no pezinho da trave, quase que marca aos 4 minutos. Já o Brasil já faz o primeiro gol do jogo, mas com isso ambos os times não conseguiam trabalhar a bola tanto, não conseguiam ficar nem 10 segundos ali com a bola, tanto pro lado do Brasil quanto pro lado do Senegal, mas com isso a seleção brasileira aos poucos foi melhorando e a gente teve um chute do Vini e uma defesaça do Mendy aos 9 minutos, tá mostrando aqui na tela, em que o Vini consegue se infiltrar entre os zagueiros, no mano a mano ali contra o Koulibaly, ele vira o pé e quase surpreende o goleiro Mendy, mas nem tanto, porque o Mendy faz uma defesaça e depois desse chute do Vini, o Brasil cresce totalmente no jogo. Um início de jogo, como eu já falei para vocês, de muita entrega física de ambos os times. E o Brasil consegue mais uma chance agora aos 17 minutos, porque antes conseguia pressionar mais o Senegal e depois surgiam efeitos ataques. E o que mostra isso foi aos 17 minutos que a bola é cruzada para o Matheus Cunha e Rodrigo na bola aérea, o Matheus Cunha cabeceia e bate no travessão, surpreendendo o goleiro Mendy, mas não foi gol. Mas se não foi gol aí, a seleção brasileira pensou: a gente tem que fazer o gol, né? A gente tem que fazer o gol pra virar festa esse negócio. E depois a gente tem, nos 28 minutos, um passe lindo do Vini e a finalização do Rodrigo. Só que não acontece o gol, o Rodrigo chuta fraco, mas o passe do Vini foi de gênio. E com isso, gente, 1 minuto depois,
A bola sobra pro Estevão ali no bate e rebate. Ele chuta uma bela chapada forte, convincente no canto do goleiro Mendy para fazer o gol da seleção brasileira. O Estevão, que agora se torna o artilheiro da era Ancelotti com 4 gols, artilheiro isolado da era Ancelotti. O Estevão jogou muito bem hoje e principalmente no primeiro tempo. O Estevão, eu acho que foi o destaque da seleção brasileira nesta tarde. Eu acho que o Estevão com certeza já tá na Copa, já tem ali a vaga carimbada dele pra Copa. Eu gostei muito do jogo dele hoje, principalmente com esse golaço, em que ele tem um instinto de marcar gol e consegue fazer umas jogadas que é coisa de doido. O Estevão, gente, o Estevão é um grande talento que eu acho que já virou realidade, que agora tá no Chelsea, tá jogando muito bem, tá sendo um dos craques do time por enquanto nesse início de temporada. E a gente tem, depois disso, uma falta pro Brasil, uma falta que não poderia soar como tanto perigo. Assim, o Estevão passa por cima da bola, enganando os marcadores, e o Rodrigo acha um passe de gênio, um passe de manual pro Casemiro na cara do gol, mandar uma bela chapada no ângulo do Mendy e fazer um golaço para a seleção brasileira. Esse toque do Rodrigo foi coisa de gênio. A seleção brasileira estava jogando muito bem e começou a virar festa depois disso. Porque depois desse gol do Casemiro que mais uma vez faz um gol numa cobrança de falta. E com isso, o Casemiro tá indo muito bem agora nas bolas aéreas e nas bolas paradas. A bola sempre procura ele, né? A bola procura o craque sempre, né? Casemiro, cracaço da bola, capitão, líder da seleção brasileira. Pode ser o capitão do Hexa. Ele faz um golaço e com isso começa a virar festa. O Estevão começa a chutar o ar, enganando o zagueiro Matheus Cunha, dando 2 canetas seguidas no meio-campista e no zagueiro senegalês. Aí começou a virar bagunça, gente. Aí começou a virar festa, iludindo os torcedores brasileiros. E com isso, gente, a gente tem o Militão aos 44 minutos, num jogo que era para ser que estava se desenhando assim para ser uma festa para a seleção brasileira. Senegal começa a crescer no finalzinho do primeiro tempo e com isso consegue um chute, sobra um chute no jogador senegalês e o Militão tira em cima da linha. Se o Militão não tirasse em cima da linha, com certeza ia ser gol e ia se desenhar um jogo parecido o que foi contra o Japão, que o Brasil fez 2 gols no primeiro tempo e logo depois tomou a virada por 3-2. Gente, mas depois disso, nenhum susto a mais nesse primeiro tempo. Termina o primeiro tempo num grande jogo da seleção brasileira. Pelo menos no primeiro tempo, uma partida perfeita, podemos falar, da seleção brasileira, tanto ofensivamente quanto defensivamente, em transições diretas, acertando muito, errou muito pouco a seleção brasileira, depois que foi conseguindo desenhar ali o jogo em torno do Estevão, em torno do Vini, abertos ali tanto pela esquerda quanto pela direita. O Rodrigo, como eu já tinha falado no pré-jogo, invertendo posição muito com o Vini, e isso ajuda muito, porque o Matheus Cunha também consegue flutuar muito bem entre os zagueiros, e esse 4-2-4, ele sempre se desenha num 4-2-4, que a gente tem aqui. Isso confunde muito a marcação, porque essa formação do Brasil engana muito no sentido de essa formação pode ser ou defensiva ou ofensiva. E o Brasil tem muito desses jogadores que jogam muito no mesmo espaço, na mesma zona. Então, fica uma marcação por zona muito confusa das seleções. Isso engana muito e ajuda muito a seleção brasileira, porque a gente tem um ataque muito leve, livre, leve e solto. O Vini conseguindo flutuar muito bem entre os zagueiros junto ao Rodrigo, que o Rodrigo tem uma movimentação incrível, principalmente na seleção brasileira, um jogador crucial para o Carlo Ancelotti. E com isso, gente, no intervalo, a gente tem a seleção brasileira jogando muito bem e voltando para o segundo tempo, ambas as equipes sem alteração.
E já vou adiantando para vocês, gente. O segundo tempo foi um pouco mais morno, mas aos 51 minutos a gente já tem um lance que quase acaba com o coração da gente, porque o Ederson, ele recebe uma bola e quase que a bola entra, porque ele faz um olê, olê, olá, e aí entrega a bola para Senegal e a bola bate na trave. Gente, o Ederson é aquele jogador que sempre trouxe segurança com os pés. Mas eu não sei o que acontece com ele, que desde a temporada passada, quando ainda estava jogando no City, pra quem não sabe, ele tá agora no Fenerbahçe, né? Por isso que o Donnarumma agora tá no City, goleiro titular do Manchester City, mas isso não vem a caso agora. O Ederson. Gente, o Ederson, não sei o que aconteceu, agora não traz segurança para a seleção brasileira. Sabe, eu vi uma piada ali, sabe aquele Spark ali, que tem ali o modo com emoção ou sem emoção? O Ederson traz muita emoção para a seleção brasileira, negativamente, né? Porque hoje deu 2 passes errados ali que quase resultaram em gol da seleção de Senegal. Mas depois disso, nenhum mais susto por parte do Ederson, né, em cima da seleção senegalesa. Então, o Brasil depois tenta crescer no jogo, mas o Brasil encontrou uma dificuldade muito grande de conseguir fazer as transições, que estava indo muito bem para o Vinícius. No segundo tempo, Estevão errando muitos lances que ele foi tentar inverter o jogo, o Casemiro também errando muito, mas a seleção brasileira ao todo jogou bem no segundo tempo, tendo em vista o papel que a seleção brasileira tinha para esse jogo. E entraram no jogo o João Pedro, no final ali, quase na metade, assim, aos 25 minutos, mais ou menos. Eu acho que foi um jogo que não dá pra gente avaliar ele, porque a bola foi pouco nele, ele só teve algumas disputas ali de bola aérea, que ganhou na maioria, mas não dá pra avaliar o jogador que não recebeu muito a bola durante o jogo, a gente pode falar assim. Entrou o Caio Henrique na lateral esquerda, faltando uns 5 minutos para acabar, junto ao Fabrício Bruno. E aqui o Ancelotti dá a mensagem que ele vai ser o paizão ali da seleção, porque mesmo o Fabrício Bruno errando muito com o Japão, o Ancelotti não só convoca ele novamente, como coloca ele. Foi no final do jogo? Foi, mas tudo bem. Isso mostra que ele tem confiança no Fabrício Bruno. Eu acho melhor o Fabrício Bruno não desperdiçar essa segunda chance da vida que ele tem agora na seleção brasileira. Entrou também o Wesley. Não gostei do jogo do Wesley. Ele entrou ali mais ou menos no segundo tempo, né? Com uns 10, 15 minutos de segundo tempo, no lugar do Gabriel Magalhães, que sentiu ali, tomara que não seja nada grave, tanto para o Arsenal quanto para a seleção mesmo. E então o Wesley, o Militão, foi pra zaga. E aqui fechando, agora que o Militão foi pra zaga, eu vou falar pra vocês. Gente, o Militão fez um ótimo jogo. Eu acho que o Militão, já tinha falado pra vocês que ia dar muito certo. Ia dar muito certo, falei pra vocês no pré-jogo deste mesmo jogo contra o Senegal, que o Militão, ele ia pra lateral direita, e foi mesmo, o Ancelotti já tava dando indícios disso, e com certeza isso ia dar muito certo, e não fugiu disso que eu falei pra vocês. O Militão traz uma segurança muito a mais defensivamente. A única coisa que eu errei ali, um fator de função do Militão dentro do campo, é que ele e o Alexandre não subiram tanto ao longo do jogo. O Brasil jogou mesmo com 4 zagueiros em vez de 3, como se desenhava o jogo, a tática, a movimentação da seleção brasileira durante o jogo. Então só nessa parte que eu errei, mas o Militão jogando muito bem. Teve um lance que eu não vou lembrar em quantos minutos foi, mas foi no primeiro tempo, que o Pepe Gueye, jogador que joga no Tottenham, ele recebe a bola assim em profundidade no ponto futuro, e o Militão dá um carrinho exemplar na bola e depois dá uma limpada ali, puxando de um pé pro outro, lindo. Nossa! Estilo futsal, Militão jogando fino da bola. Militão é um monstro. Tanto na lateral quanto na zaga. O Militão é aquele tipo Casemiro, gente. Não pode sair da seleção.
São jogadores que já têm uma experiência a mais, é claro que o Militão muito menos que o Casemiro, mas já traz uma experiência muito grande para a seleção e o Militão com certeza provavelmente vai ser o lateral direito do Hexa, se Deus quiser. E também entrou o LH, Luiz Henrique, faltando ali uns 10 minutos, não dá para avaliar muito porque quase não recebeu a bola, se bobear, eu acho que eu nem ouvi o nome dele no jogo, só quando ele foi entrar mesmo, e o Paquetá, que também não dá para avaliar, porque não jogou, não recebeu a bola, eu acho que nem 2 vezes durante o jogo. Então, gente, o Brasil termina esse jogo com uma partida muito boa, eu vou colocar o mérito aqui, tanto mais defensivamente quanto ofensivamente, porque o Brasil foi de uma segurança hoje defensivamente que poucas vezes eu vi na seleção brasileira desde o final da Copa do Mundo de 2022, desde que a gente foi eliminado para a Croácia. O Brasil não tinha assim não estava tão sólido na defesa quanto está agora na era Ancelotti. O Ancelotti traz muito disso, perdeu um pouco disso na última temporada no comando do Real Madrid, mas agora trouxe o que mostrou nas outras temporadas para a seleção brasileira. E com isso, o ataque do Brasil muito leve, foi um jogo de uma entrega física enorme, principalmente da seleção brasileira, principalmente do Casemiro, que parecia que tinha uns 8 Casemiro em campo, ele estava cada hora num lugar e sempre tirando a bola, na bola, mesmo que tenha recebido um cartão, coisa rara o Casemiro receber cartão, né? Coisa rara. Mas, gente, uma partida muito boa de ambos os times. O Senegal fez uma partida boa tendo em vista do que a gente esperava da seleção senegalesa, porque a seleção de Senegal era uma seleção que ia deixar o Brasil mais desconfortável, mas foi um pouco mais longe disso, com certeza. Deu muito mais trabalho do que a Coreia do Sul, com certeza, mas eu acho que o Senegal poderia ter feito um gol no Brasil, só não fez por azar mesmo, por zica, porque foi 2 ali na trave e só não fez porque não teve sorte hoje, teve azar a seleção do Senegal, mas uma ótima partida da seleção brasileira. Se jogar assim, se jogar o que jogou agora contra Senegal, contra as seleções europeias, contra a França, eu acho que dá para bater de frente. O que vocês acham? Comenta aqui. Vocês gostaram do jogo da seleção brasileira? O que vocês acham que poderia mudar na escalação? Vocês acham que o Brasil vai bater de frente contra as seleções europeias? E se Deus quiser vai conquistar o Hexa? Comenta aqui para eu ficar sabendo. Então esse foi o vídeo, uma atuação linda, enorme, majestosa da seleção brasileira com gol de Estevão e gol de Casemiro. O Brasil faz 2-0 em Senegal e dá aula para cima da seleção africana. Vamos ver agora na terça-feira contra a Tunísia e vocês acompanham a análise pós-jogo, que nem vocês acompanharam agora, logo depois do jogo na terça-feira, aqui no canal Enzo Abadio. É isso, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos seus amigos e sua família para ajudar o canal a crescer. Então é isso e fui!